Muito bem, amados, nós estamos aqui diante de um texto extremamente complexo, porque o apóstolo que escreveu essa epístola, ele trata aqui acerca da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Só que ele não entra nos méritos, ele não entra nas explicações acerca deste momento enfático de que Cristo ele é feito superior aos anjos, o que certamente gera uma crise logo de imediato, porque ao mesmo tempo que esse texto afirma categoricamente a natureza eterna do Filho de Deus, a natureza da divindade do Filho, do Logos, é ao mesmo tempo um texto que parece desdizer acerca da divindade do Filho. Deixa eu explicar melhor. O capítulo 1 de Hebreus, quando você começa aqui a partir do versículo 5, sobretudo, ou mesmo do versículo 4, nós vamos encontrar aqui o apóstolo fazendo menção clara, explícita, acerca da divindade do Filho, declarando alto e bom som, sem nenhuma figura, sem nenhuma metáfora, dizendo que o Filho de Deus, ele é divino em natureza, e portanto ele é o próprio Deus. Entretanto, neste mesmo capítulo, o apóstolo vai colocar aqui algumas considerações que parece soar nos nossos ouvidos, ou imediatamente, que ele estaria negando a eternidade do Filho, negando a divindade do Filho. Vou mostrar para os irmãos essa aparente contradição, para que os irmãos, vendo essa aparente contradição, eu digo aparente porque não há contradição alguma, absolutamente, mas os irmãos vendo, nós vamos poder discutir e entender melhor este ponto, e sobretudo compreender por que o apóstolo trata dessas questões aqui no capítulo 1, tá bom? Por exemplo, versículo 4, diz assim, olha, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, vírgula, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se, o que diz na sua Bíblia? Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, aqui o Filho é colocado numa relação de comparação aos anjos, ainda que seja uma relação de superioridade. Porém, é dito que ele herdou, né? Ele tornou-se superior aos anjos. Em que momento? Qual é o momento que o apóstolo aponta aqui? Olha o versículo finalzinho do 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados, o que ocorreu? Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, que herdou mais excelente nome do que eles. Então, no primeiro momento, o texto parece dizer que essa exaltação do Filho, esse posto que ele assume em consequência da sua morte e da sua ressurreição, seria, no caso, ele ter sido feito elevado em consequência da obra dele, o que significaria que ele não era antes disso. Os irmãos percebem que há essa aparente situação aqui ou não? Sim? Mas vamos prosseguir. Logo em seguida, a partir do versículo 5, ele começa a dizer exatamente o oposto disso. Porque ele diz assim, olha só, vamos pegar aqui o versículo 7. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, aí tem subentendido, acerca do Filho diz, o que ele diz? O que Deus, o Pai, diz acerca do Filho? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então o próprio Pai chama o Filho de quê? De Deus. E ainda o versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, se o Pai ordena que os céus e todos os anjos adorem ao Filho, ele não poderia fazer como se o Filho fosse uma mera criatura,